Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Olá, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, vão chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live de aprofundamento. Mais uma live. Gente, a live de aprofundamento é uma live que faz parte de uma programação. A programação do projeto Psicologia e Graça. Me diz se todos estão me ouvindo, se todos estão me vendo. Oi, Carlinha. Oi, minha gente. Se estão me ouvindo, estão me vendo, como é que estão aí? Quero agradecer já a presença de todos que estão entrando. Que bom, gente. Vamos dar cabo a mais uma live, hein? Nós estamos falando essa semana sobre o sentido cristão do sofrimento humano. O sentido cristão do sofrimento humano. Estamos falando nessa semana sobre as riquezas espirituais de um sofrimento vivido com sentido. Olha que maravilha, gente. Essa semana é a última semana que nós estamos vivenciando dentro desse módulo, né? Tem vários módulos. Você que não conhece o projeto Psicologia e Graça, corre lá no YouTube. Nós temos várias aulas e vários módulos. Nós temos um WhatsApp também. Você que se interessar, você pode... na descrição desse vídeo vai ter um link que você clicando nesse link te direciona para esse WhatsApp Psicologia e Graça. Você que está aqui no Instagram, é só você clicar no link que está na bio, certo? Vamos começar, gente? Vamos começar? Vamos que vamos, porque nós temos muita coisa boa para falar nessa live, muita coisa, o sentido cristão do sofrimento humano, nessa semana, as riquezas espirituais do sofrimento vivido com sentido. Nós já estamos unidos e reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, minha gente. Então, vocês receberam, na verdade, um caderno de estudo e oração ontem. Ontem foi terça-feira. Terça-feira é dia de receber um caderno de estudo e oração lá no nosso WhatsApp Psicologia e Graça, né? Então, na verdade, nós ali trilhamos um caminho espiritual e, na verdade, temos a contribuição de algumas linhas psicológicas que nos ajudam a compreender o ser humano na sua inteireza, na sua complexidade, né? Então eu quero, de fato, acolher todos que estão aqui. E a Alessandra está falando para mim que está sem som, mas que já voltou, né? Que bom, que bom. Me dá um ok, está tudo certinho para vocês que estão nos vendo. Se está com som, se a imagem está bacana. E vamos que vamos, tá bom? Na verdade, eu quero começar com vocês essa live de aprofundamento, que na verdade é a nossa última aula desse tema, né? Nesse tema. Obrigada, professor. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Então, falando sobre exatamente o que é sofrer pela causa de Cristo. O que é sofrer pela causa de Cristo? Então, um sofrimento... ele por si mesmo, ele não tem valor algum, ele é esmagador, a dor pela dor não tem sentido. Porém, o cristão quando sofre e quando ele entende que ele faz parte do corpo de Cristo, quando ele entende que ele também se une aos padecimentos de Jesus, quando ele tem essa consciência que o cristão quando sofre, ele se une aos padecimentos de Jesus, olha, na verdade o sentido ele fica completamente diferenciado, né, gente? Não é qualquer sofrimento, não é qualquer coisa que eu estou sofrendo hoje na minha carne, mesmo que eu chore, mesmo que seja difícil, ali há um sentido maior. Na verdade, nós nos tornamos muito mais sensíveis à dor alheia, né? Quando nós passamos pelas dores, nós nos tornamos homens e mulheres muito mais sensíveis às dores alheias. Nosso coração, de fato, fica diferenciado, né? Eu preciso declarar uma frase para você que vai fazer sentido agora quando se trata de
riquezas espirituais do sofrimento. Porque a essência da existência humana está exatamente na autotranscendência. A essência da existência humana está exatamente na autotranscendência. Ou seja, o que é a autotranscendência? A autotranscendência, ela é essa capacidade que o ser humano tem de sair de si mesmo e ir ao encontro de uma causa em que ele pode dar vida e ir ao encontro de uma pessoa em que ele também entende como missão. Então a autotranscendência é totalmente diferente do meu egoísmo, é ao contrário, né? É a via ao contrário, a via oposta, né? Ou seja, uma pessoa imanente, uma pessoa fechada em si mesma, fechada nas suas próprias necessidades, fechada nas suas próprias ilusões. E a transcendência, assim, eu me abro para o mundo, eu olho o mundo, eu quero saber as necessidades do mundo, né? Eu não quero viver somente o meu mundinho pequenininho aqui. Então, a pessoa, ela se realiza quando ela se autotranscende. Então, nós, ontologicamente, nós fomos feitos para esse movimento de orientação para fora de si. Então, isso nos realiza como pessoa. Isso é lindo porque o sofrimento, ele faz esse caminho, sabe? O sofrimento, ele faz exatamente esse caminho. Ele nos dá exatamente essa possibilidade de sair de si, de sair e ir ao encontro de uma missão ao qual eu preciso dar a vida. Aí, ao encontro de alguém que eu preciso amar e eu preciso também me sacrificar. Então, quando eu percebo que o sofrimento, ele é essa via, a via que me desinstala o tempo todo, que me tira do meu egoísmo o tempo todo. Por isso que não é prazeroso, né? Não existe prazer, né? O prazer, não. Mas o sofrimento, por nos causar dores, né? Dores físicas, dores psicológicas, né? Dores espirituais. Ao nos causar dores, ele faz com que a gente, na verdade, se transfigure. Há um poder de transformação vindo do próprio sofrimento. Há um poder, minha gente, de transformação. É verdade que depois que alguém passa pelo sofrimento, ela não fica igual. Ela não fica uma pessoa igual. Você já viveu isso na sua vida. Você já viveu isso. Olha, a Carla está dizendo isso. Eu estou vivendo mais ou menos isso. É verdade. Você que está me ouvindo, você já viveu esse movimento de quando chega e bate alguma coisa, e bate uma situação estranha na sua casa, na sua vida. Você talvez no primeiro momento não acha que vai dar conta. Mas é verdade que depois, quando você vai se deixando, né, conduzir, que você vai vendo as possibilidades, e depois que passa tudo, você fala, eu não sei como eu dei conta. Eu não sei como eu dei conta daquilo. E o que é isso? Eu não sei como eu dei conta. Porque no primeiro momento eu contava com as minhas próprias forças. E realmente com as minhas próprias forças eu não iria conseguir, né? Então, na verdade, nós só conseguimos superar os nossos sofrimentos, nós só conseguimos, na verdade, sair de si mesmo e ir ao encontro do outro pela ação do Espírito Santo. Né? Por isso que precisamos nos colocar debaixo da cruz e pedir a força do alto. Porque é somente a força do alto que nos faz viver esse sofrimento, entendendo que aquilo ali tem uma missão, né, gente? Então não tem, você sabe disso, há um poder transformador no sofrimento, de realmente parece que nos esmaga, mas ao mesmo tempo nos transforma, nos lapida, nos retira dessa zona de conforto e nos leva para um outro lugar. Não é mesmo, gente? Então eu preciso dizer uma coisa importante que eu escrevi aqui no meu caderninho. É importante que você escreva aí, ó, pra você não esquecer disso, né? Existe uma riqueza e um tesouro que você precisa conseguir lapidar, esculpir dentro de você. Existe um tesouro. Imagina uma pedra bruta. Imagina, minha gente, uma pedra bruta, igual eu escrevi ontem pra vocês, um diamante bruto. E quando você olha pro diamante, você não dá nada por ele, né?
mas ao mesmo tempo você percebe o quanto aquela pedra bruta, aquele carbono, no caso do diamante, quando é lapidado, o quanto ele fica bonito depois. Na verdade, a capacidade de eu olhar para o carbono, para uma pedra bruta e perceber que ali precisa ser lapidado algo. Existe um bem a ser tirado dali, existe um tesouro a ser tirado do teu sofrimento. E é aí que a gente precisa compreender que existem riquezas espirituais por trás dessa dor e desse sofrimento que você está passando. Existe um tesouro aí, tá bem velado, tá mascarado, porque o que acontece, minha gente? Nós ficamos muitas das vezes remoendo as dores. Nós ficamos muitas das vezes no processo de vitimação e no processo de lamber as nossas feridas, e a gente parece às vezes em alguns momentos que nós não queremos superar as dores, sabe? A gente quer falar de novo da raiva, a gente quer falar de novo da mágoa, a gente quer falar de novo das coisas. Parece que a gente não quer botar um ponto e fazer o recomeço acontecer, né? Então existem pessoas que ainda têm muita dificuldade, e depende muito também do seu próprio temperamento. Tem pessoas que têm, na verdade, mais facilidade de recomeçar, né, de olhar com mais facilidade, porque são mais otimistas. Outras pessoas são mais pessimistas e, na verdade, tem mais dificuldade ainda de olhar para as situações e perceber o tesouro. Mas é verdade uma coisa que eu vou falar para você: existe esse tesouro, você não pode esquecer disso. O tesouro existe, o sentido ele existe, só que nós precisamos ter essa capacidade. Muitas das vezes vamos precisar ter paciência para lapidar isso em nós. Existe um tesouro, existe uma riqueza aí, desse momento mais difícil que você está vivendo. É necessário que nós olhemos dessa forma, sabe por quê? Porque quando nós falamos do sofrimento aos olhos do cristão, aos olhos de Cristo, nós entendemos que todo o mal suposto, todas as experiências do mal que nós temos, sempre essa experiência de sofrimento, de dor, sempre está em referência a um bem. Olha que maravilha saber disso. Ou seja, toda experiência que eu tenho de um suposto mal, de uma dor, de um desconforto, de uma decepção, de uma incompreensão, sempre isso, né, está em referência a um bem. Por isso que nós estamos dizendo hoje para você, hoje nós estamos descobrindo, né, que existe um tesouro a ser descoberto. E qual seria esse tesouro a ser descoberto? Esse bem. Esse bem aí, né? O que existe nessa dor que Deus quer fazer em você? Eis a pergunta, gente. Eis a pergunta. O que existe nesta dor que Deus quer fazer em você? Sabe qual é o grande problema nessa história toda? É que nós não queremos olhar para nós mesmos. Nós queremos sempre apresentar culpados. E nós, quando estamos numa mentalidade infantilizada, de fato nós sempre conseguimos um bom culpado, né? Aquela pessoa que aos nossos olhos errou tudo, aos nossos olhos, se aquela pessoa tivesse feito de uma outra forma, a nossa vida seria totalmente diferente, não é não? E nós ainda queremos o quê? Culpar. E quando a gente tira os nossos olhos somente das nossas carências e coloca agora nos nossos olhos para fora de nós mesmos, sabe? Esses olhos que conseguem se distanciar um pouco da dor, e isso se chama autodistanciamento, cunhado por Viktor Frankl. Frankl diz que quando eu me distancio um pouco da dor, eu consigo vê-la de uma forma um pouco mais madura. Quando eu me distancio um pouco da dor, eu consigo enxergá-la com outros olhos. E quando você consegue enxergar com outros olhos essa dor, você consegue perceber que essa dor ela quer te levar para um lugar. Ela quer te fazer melhor. Ela não quer, na verdade, te deixar vítima, né? Sabe por quê, gente? A vitimação rouba a nossa liberdade. A vitimação rouba a nossa liberdade de poder fazer e tomar a decisão que mais nós achamos que seria a mais madura, né? A vitimação, o vício de reclamação, por exemplo, é algo que tolhe a nossa liberdade.
Então existe uma grande diferença aí entre vitimação e responsabilidade. Existe uma responsabilidade. Espera aí que existe uma perguntinha que os meus meninos estão mostrando aqui. Como fazer para descobrir esse bem? Da Marilene. Marilene, como para fazer para descobrir esse bem? Pois é, essa é a grande pergunta que precisamos fazer quando estamos vivendo o sofrimento. Precisamos olhar para nós em primeiro momento, não querendo fazer esse processo de vitimação, como eu disse, não culpando as pessoas, mas entendendo que falta algo em você, que Deus quer trabalhar, que Deus quer te dar como virtude. Existem virtudes que só são trabalhadas pela dor. Inclusive as mais ricas virtudes são somente trabalhadas pela dor. Então existe hoje esse lugar que você e aqui existe esse lugar que a dor vai te levar para um lugar muito melhor, que você será uma mulher muito melhor. E é aí que eu tenho que começar a fazer as perguntas. Não a pergunta do porquê, mas a pergunta do para quê. O para quê sempre me coloca no caminho do sentido, O porquê sempre me fecha na minha vitimação. Mas o para quê, ele sempre me leva para um caminho de aprendizado. Sempre, Então, quando eu começo a perguntar para que tudo isso está acontecendo, eu não quero mais achar os culpados. Veja, gente, diante disso que você está sofrendo, quando você pergunta o porquê, parece que você ainda quer justificativas da parte de Deus, Parece que você está tentando racionalizar tudo. Nós falamos isso no nosso caderno de estudo, Quantas das vezes nós queremos racionalizar e entender tudo. E quando eu quero entender tudo que está acontecendo, isso expressa uma incapacidade do meu coração de se abandonar em Deus. Não, gente? De se abandonar em Deus. E na maioria das vezes o sofrimento, essa dor que bate na nossa porta, é exatamente para que nós aprendamos a nos abandonar em Deus, porque às vezes somos tão materialistas que estamos ainda pautados nas seguranças humanas, Ainda estamos muito inseguros como uma criancinha, e Deus vai trabalhando em nós tudo isso. Então como entender esse bem? Como entender que bem é esse que Deus quer fazer em nós? Primeiro perguntando o para quê. Para quê? Porque existe algo dentro de mim que tem que ser trabalhado. O que é isso? Que tem que ser lapidado. E eu pergunto para você, o que dentro de você precisa mudar? Qual o pensamento dentro de você que precisa mudar? Qual a atitude dentro de você que precisa ser trabalhada, ser modificada? E isso realmente nos dá uma outra visão. Sabe por quê? Nos dá uma visão de que eu preciso começar a perceber a paciência que em mim precisa melhorar. Eu começo a perceber que é em mim que a paciência, que a humildade. Gente, sofrimento sempre trabalha em nós a humildade. O sofrimento sempre nos coloca no nosso lugar. O sofrimento, na maioria das vezes, nos coloca no nosso lugar. Que lugar é esse? Um lugar de criaturas. Porque era isso que talvez nós estávamos achando que não éramos. Éramos autossuficientes demais. O sofrimento, ele nos faz trabalhar a nossa paciência. Não é verdade? Me diz aí você que está nos ouvindo nessa hora. O sofrimento não trabalha a tua paciência, gente? Muito! Quanto nós saímos bem mais pacientes, bem mais humildes. E quanto o trabalho de humildade acontece no nosso coração quando nós aprendemos a viver o sofrimento com sentido, Quanto é lindo entender que nós vamos começando a valorizar a vida a partir do sofrimento. Nós vamos aprendendo a valorizar coisas tão pequenas. Nós aprendemos a suportar aquelas pequeninas coisas que antes nós reclamávamos, sabe? Agora nós passamos por cima, não irrita tanto. Antes irritava tanto, agora não irrita mais. Não é? Parece que a nossa hierarquia de valores ela vai se diferenciar.
como que tá pra vocês? Aqui parou. Voltou, gente? Me dá um ok, por favor. Voltou pra vocês? Voltou. Pausou, né? Mas voltou? Vê se voltou. Me dá um ok pra gente poder continuar. Me dá um ok aqui. Live boa, é verdade. A gente... Acontece tantas coisinhas. Que bom. Que bom. Então vamos continuar. Bom, onde que eu parei? Eu parei neste lugar onde... Me ajude aí. Peraí. Onde eu preciso mudar, não foi isso? Me ajude aí. Se eu parei neste lugar. Perdi o raciocínio. Diga pra mim, mas eu acho que a gente estava falando sobre o que eu preciso mudar, não foi isso? Qual é esse lugar? Qual é esse lugar? Obrigada, Michele. Qual é este lugar que Deus quer trabalhar em você? A gente falou, já lembrei. A gente falou de paciência. Quanto nós somos trabalhados na paciência? Nós falamos de humildade, de ajustamento, né? Ou seja, nós vamos nos ajustando. Antes nós estávamos talvez numa autossuficiência, de achar que sozinho nós conseguiríamos, né? É verdade. E então, quando o sofrimento bate na nossa porta, o quanto é bonito entender que é Deus mostrando qual é o teu lugar. Qual é o teu lugar? Sabe? Ou seja, você estava sozinho, fazendo do jeito que você queria, estava pensando do jeito que você queria, tomando as suas decisões. E é verdade que daqui a pouco algo acontece e para. Parece que paralisa a gente. E esse momento é um momento de ajustamento. Ou seja, você estava pensando que era quem? Né? Você estava pensando que estava caminhando como? E é nesse momento que nós aprendemos, e eu falava da hierarquia de valores, né? Eu começo a fazer a minha hierarquia. Aquilo que era talvez tão importante, agora não é tão importante assim, né? Aquilo que talvez era pouco importante, como as coisas mais simples, nós vamos aprendendo a simplificar. Nós vamos aprendendo a viver, né? A gente que talvez estávamos... vivendo conforme a moda, conforme as ideologias, conforme as mídias, e a gente ia nessa onda. Agora a gente para e pensa, nossa, o quanto eu preciso rever as minhas prioridades, o quanto eu preciso rever o meu relacionamento com Deus, o quanto eu preciso rever a minha relação com a minha família, o quanto eu preciso rever a minha relação, na verdade, com aquelas pessoas que já estão afastadas há muito tempo, com os meus amigos. Como que eu tenho que rever tudo se fica tão sensível? Se fica, na verdade, tão sensível à graça de Deus, não é, gente? Nós ficamos muito mais sensíveis e sensibilizados. Você concorda comigo? Vocês que estão nos ouvindo, você concorda? Vocês concordam? Concordam, gente? Isso já aconteceu com vocês, né? Ó, tem gente falando aqui, a Michele tá dizendo, como tenho pensado a partir dessa perspectiva. Que bom, Michele, é verdade. Carlinha tá aqui contribuindo também. E na verdade, quanto mais sensíveis nós estamos, quanto mais sensíveis, na verdade, tudo fala de Deus, sabe, gente? Isso é uma das grandes riquezas espirituais, porque quanto mais sensíveis, a dor ela sensibiliza o nosso coração, né? Ela sensibiliza porque ela começa a fazer com que a gente mude a nossa forma de pensar a respeito de tudo. E aí nós vamos ficando extremamente mais sensíveis à graça de Deus. Ou seja, um passarinho cantando é algo que me emociona, né? Eu vejo alguma coisa na televisão, eu vejo alguma coisa, eu ouço uma música e aquilo já me lembra um fato, e aquilo ali me emociona, eu já percebo que aquilo ali é Deus tocando no meu coração, eu já percebo que existe algo ali que Deus está falando para mim. É lindo perceber isso, gente. É lindo. Vocês já viveram isso, né? Que quanto mais nós passamos por, sabe, situações difíceis, o nosso coração fica sensível.
o nosso coração ele fica sensível, ele começa a ter uma maior capacidade de se emocionar, de se sensibilizar. E então, antes, né, eu estava naquele ativismo, e quanto mais eu fico no ativismo, né, gente, eu fico no ativismo, parece que eu desligo a chave da consciência. Né? A gente até pregou, já falou, já palestrou sobre isso, né? Que quanto mais eu vivo no ativismo, parece que eu não consigo compreender as coisas, principalmente as coisas espirituais, né, gente? Que precisa ter tempo para ouvir, que precisa ter sensibilidade. Precisa ter sensibilidade, minha gente. Eu quero perguntar para você, você está sensível? Você é um homem e uma mulher sensível à graça de Deus? Quanto mais eu estou ali naquele movimento de acolher a dor, mais eu fico sensível a essa graça. Tudo fala de Deus. Eu tenho experiências muito lindas com Deus no ordinário da vida. Lavando uma louça, lavando a roupa, e é lindo entender que Deus vai falando em tudo, os encontros com Deus são maravilhosos, por quê? Porque o meu coração está sensível. As grandes riquezas espirituais são trazidas pelo sofrimento exatamente por conta disso, sabe? Porque o nosso coração fica diferente. Nós nos sensibilizamos e percebemos que Deus está no ordinário. E a gente faz aquelas orações mais lindas, sabe? Aquelas orações que brotam do coração de uma alma que está no caminho da humildade. Não uma alma humilde, porque humilde é muita pretensão a gente dizer que somos, né? Mas sabe aquela alma que entende que o seu lugar pequeno, o seu lugar é ali, aquele grãozinho de areia, mas também compreende a grandeza do amor de Deus. E as orações que brotam de um coração assim, são orações sinceras. São orações que não querem, sabe, forjar uma máscara, sabe? Não quer mais forjar uma máscara. Não, eu quero literalmente falar com o Senhor. E a minha preocupação é saber a vontade de Deus a meu respeito. Gente, e isso é temor a Deus. E isso vai fazendo com que eu tenha literalmente encontros no ordinário, encontros com Deus ali, no cotidiano, no ordinário das coisas, né? A gente tá falando assim, pequena via, é isso, Marilene tá aqui falando, é isso. E aí eu percebendo que antes disso tudo acontecer, antes da dor acontecer, eu não era essa pessoa sensível, eu era uma pessoa ativista, era uma pessoa que na verdade é falante, totalmente exteriorizada, sabe? Totalmente na periferia da vida, não tinha noção do que era prioridade para mim. E o mais lindo é entender exatamente que a dor, ela sensibiliza o meu coração para isso, para ver o sobrenatural, para ser tocada pelo sobrenatural. E o sobrenatural me fala o tempo todo. Então os meus juízos são diferentes. Os meus juízos já não são mais juízos materialistas, não. Os meus juízos são juízos espirituais, sobrenaturais. E isso é tremendo, o quanto nós ficamos sensíveis ao mundo espiritual, né, gente? Então, essas atitudes, elas vão mudando. Você fica até mais sensibilizada para dar perdão, né? Você fica mais sensibilizada para enxergar aquela pessoa que errou com você. Você fica mais sensibilizada, sabe por quê? Sabe por quê? De alguma forma, quando nós experienciamos a dor, de alguma forma, quando nós experienciamos o sofrimento, algo muda em nós, porque nós sentimos que também a morte está perto de alguma forma, né? E sempre quando nós temos uma consciência mais aguçada da finitude, sempre quando nós temos uma consciência mais aguçada da finitude, tudo muda. Nós entendemos que nós temos pouco tempo, né? Nós entendemos que a vida não é brincadeira, que nós estamos aqui, mas tudo é tão transitório.
e que realmente o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, né? O que viemos fazer aqui. Usou? Voltou? Voltou, gente? Voltou? Nós vamos percebendo que na verdade temos pouco tempo, e esse tempo é o tempo, esse pouquinho de tempo é o tempo que precisamos fazer com que o reino de Deus cresça nessa terra, sabe? Aí conseguimos, na verdade, dar outros passos, dar passos mais alargados. Conseguimos perdoar com mais facilidade porque temos pouco tempo. Começamos a aproveitar a presença das pessoas porque temos pouco tempo. Alguns sofrimentos, eles nos sensibilizam muito em relação à finitude. Realmente a morte de alguma forma está batendo, está me dizendo coisas a respeito da vida. Gente, porque saber viver, para saber viver bem, eu preciso ter consciência da minha finitude. Não tem como hoje falar de sofrimento e não falar de finitude. Porque, de alguma forma, o sofrimento, ele me traz essa lembrança que eu sou frágil. Ele me traz essa lembrança que eu sou um ser temporário. A minha alma é eterna. Mas aqui eu vou passar. Daqui a pouco será uma nova geração. Daqui a pouco tudo isso passa, né? E nós estávamos talvez fazendo tanta pompa, estávamos brigando por tão pouco. E quando eu olho o que é a vida, né, gente? Eu percebo que, nossa, no que eu estou gastando o meu tempo? No que eu estou me debruçando em fazer nessa existência? O sofrimento, ele bate na nossa porta, ele diz coisas. Ele toca nas nossas mediocridades, sabe? Porque somos medíocres, gente. Somos seres que estamos brigando por coisas medíocres. Ficamos tristes também por coisas medíocres, sabe? Deixamos de falar com pessoas que amamos por coisas medíocres. É verdade, sabe? Nós não conseguimos entender o que é a vida de fato. E quando o sofrimento bate na nossa porta, pode ser um micro sofrimento, micro, né? Ou macro. Não sei o que está acontecendo na tua vida hoje, por exemplo. Mas esse sofrimento está querendo dizer coisas a seu respeito. Você precisa aprender a viver, mocinho. Ô mocinha, você precisa aprender a viver. Bota aí, hashtag, eu preciso aprender a viver. Bota aí, bota aí, todo mundo. Luciana, quer dizer que o sofrimento está dizendo isso pra mim? Sim, senhora, sim, senhor. Está dizendo exatamente isso. Hashtag, bota aí, eu preciso aprender a viver. Ó, Então, isso é purificador, né, gente? É purificador, é purificador. Diz a Santa Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim: nós temos que transformar o nosso amor a Deus em ação viva. Olha isso. Nós temos que transformar o nosso amor a Deus em ação viva. Ou seja, chega de ficar teorizando esse amor. Chega de fazer esse amor somente e expressar esse amor somente com Jesus, quando Jesus está de forma eucarística ali. Não, chega disso. Agora nós precisamos expressar o nosso amor e transformar o nosso amor a Deus em ação viva. Ou seja, eu preciso começar a dizer a Deus, né? Eu te amo, não mais com palavras, mas com a oferta da tua própria vida. Com a oferta da tua própria existência. E é ofertar aquilo que dói, Luciana. Isso é uma via cristã, sim. Ofertar aquilo que dói. Olha aí, muito bacana, todo mundo colocando, ó. Eu preciso aprender a viver. É por isso que nós estamos passando por dores, queridos. Porque nós não sabemos viver. Nós precisamos aprender a viver.
E talvez nós temos a pretensão de não, já tenho tanta experiência, né? Psss, cala a tua arrogância. Cala a tua arrogância, sabe nada. Ofertar aquilo que dói é uma via linda para aqueles que entenderam que quando eu sofro, no meu sofrimento não é estéril, mas o meu sofrimento é frutífero. O meu sofrimento, quando sofrido pela causa de Cristo, quando eu entendo isso, que a minha consciência, nós não temos noção do quanto isso gera vida em outras vidas. A nível espiritual nós não compreendemos e nem vamos compreender o quanto isso se alastra, porque como corpo de Cristo, o quanto isso vai dando vida a outras vidas que estavam mortas para Cristo, sabe? Tantas riquezas espirituais, tantas riquezas, que talvez você já teve tanta oportunidade de ofertar a Deus e talvez só decidiu em reclamar, só decidiu em se vitimizar, não é, gente? Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você, ó. Um dos modos mais ricos de viver o sofrimento é a oferta. A oferta não é uma resignação, não é uma atitude passiva em que nós aceitamos o sofrimento porque não conseguimos fazer nada além dele, né? Já que tem que aceitar, aceita então, né? Já que não tem outro jeito, então faz assim. Não. Não estou falando desse tipo de oferta. A oferta não é isso, né? Não é isso. A oferta requer uma adesão e o exercício da nossa liberdade. Quando decidimos colocar toda a nossa confiança em Deus. Quando decidimos nos abandonar a esse amor, a essa bondade, essa misericórdia que é o nosso amado Deus. Gente. A oferta é produto de quem sabe que somos pequenos. Uma pessoa que sabe que Deus é Deus, que o agir e o executar provém dele. Então eu quero dar o passo de ofertar a minha vida. Quantas vezes não sabemos nem o que vai acontecer? Quantas vezes não estamos entendendo nada do que está acontecendo? Nada. Há um ponto de interrogação enorme na nossa cabeça. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Mas é nesse exato momento em que você não compreende. É nesse exato momento em que a tua razão fica obscurecida, que a tua inteligência não está conseguindo aprender nada. É exatamente aí que você tem a possibilidade de fazer e executar um ato de fé. E ali você acreditar na bondade de Deus. E naquele momento você se abandonar como uma criança. Imagina uma criança que não sabe andar. Imagina uma criança que na verdade está vacilando ainda, né? 1 aninho, 2 aninhos, está vacilando ainda para andar, mas ela literalmente se lança nos braços do Pai. Porque, na verdade, compreende que o Pai, ele é portador de toda a verdade. Ele sabe o que faz. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que faço. O Pai sabe o que faz. E quantas das vezes nós não nos deixamos ser cuidados por Deus? Existem possibilidades ali lindas. Que talvez é isso que você está vivendo hoje. Uma possibilidade de entrega, uma possibilidade de dar um passo na fé, uma possibilidade de você dizer: eu quero crer, eu vou acreditar. E ficamos ainda talvez resmungando no porquê. Não, gente? No porquê. Mas fulano, porque fulano não deixou de fazer, mas Beltrano não importa mais. Hoje essa live é pro teu coração. Hoje essa live é para você ter um despertar espiritual. E você começar a perceber que existe
Existe um plano de Deus a teu respeito. E para essa missão que Deus tem te confiado, Deus quer te lapidar. Quantas vezes Deus hoje permite coisas na sua vida para trabalhar a sua alma, sabe? Porque Ele sabe do que vai acontecer um pouco mais na frente. Um pouco mais na frente Ele sabe. E Ele quer te preparar. Porque Deus detém todo o poder, né? Mais uma vez, preste atenção. Temos que fazer um ajustamento aí, sabe? Um ajustamento psicológico, um ajustamento espiritual. Luciana, quando você diz de ajustamento psicológico, ajustamento espiritual, você tá falando o quê, Luciana? Eu tô falando que você tem que saber quem é Deus e quem é você nesse mundo, nessa existência. Se você não souber quem é você, né? E quem é Deus, você, na verdade, começa a fazer coisas que não te competem, que nem você é capaz de fazer, e vamos gastando nossas energias. Quantas vezes você viveu isso? Né? De ficar cansado, porque foi gastando as suas energias, achando que você podia sozinho, né? Achando que você era o detentor da verdade, que você controlava as situações. Quantas vezes? E é exatamente essa nova visão que essa live hoje quer te dar. Uma nova visão espiritual, minha gente. Uma nova visão espiritual. Uma visão de quem é você. Você é uma criatura limitada, corrompida pelo pecado. Mas Jesus nos amou. Mas Jesus, Ele obedeceu ao Pai. E pela cruz nós fomos literalmente tocados e libertados. Então temos dignidade, mas não podemos fazer nada sem a graça. Sem a graça, nós só fazemos besteira. Compreendendo essa ação de Cristo e da graça de Deus em nós, nós vamos nos ajustando. E aí nós vamos começando a compreender que estávamos, na verdade, muito longe, né? Muito longe muito no nosso ativismo, muito na nossa loucura de achar que tem muitos planos, muitos projetos, que estamos fazendo a vontade de Deus. Eita, vamos refrear. Refreie agora as tuas decisões. Glória a Deus. Refreie agora os teus projetos, coloque-os na mão de Deus. E nós vamos começando a compreender que precisamos nos ajustar. É verdade que quando o sofrimento bate na nossa porta, nós começamos a perceber que somos muito mais frágeis do que imaginávamos. Pode perguntar para qualquer pessoa que já passou por um câncer, passou por alguma doença talvez incurável, pessoas que viveram dificuldades de perdas. E as pessoas vão dizer: nossa, eu sou tão frágil. Eu que me achava tão forte. Eu sou tão frágil. Sou tão frágil. Por que eu achava? Por que eu me colocava assim diante das pessoas? A pessoa começa a se questionar, sabe? Por que eu me colocava assim diante das pessoas? Tanta arrogância, tanta prepotência, sabe? Gente, hoje Deus quer lhe dar um despertar espiritual. Que o véu da sua consciência se rasgue agora, sabe? Aquele véu que quer te dar um novo entendimento. Quando nós aprendemos a sofrer e unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, quando nós compreendemos que Deus, Ele quer lapidar o nosso ser, porque o nosso ser é essa pedra bruta, sabe? Bruta, abrutalhado, que Ele quer lapidar, que Ele quer fazer algo novo, que Ele quer preparar. Ou seja, tem as virtudes que Ele quer trabalhar em nós. Quanta paciência, quanta humildade. Quanta visão distorcida que nós temos, que Deus quer purificar a visão que temos de nós mesmos e a visão do outro. Sabe? É isso que Deus quer fazer em você. É isso que Deus já está fazendo em você. É esse bem ao qual você precisa se apossar e perceber: isso aqui eu preciso ser, eu não sou ainda.
E esse sofrimento e essa dor em Cristo, com Cristo e por Cristo, vai me levar a ser uma pessoa diferenciada. E eu quero isso para mim. Eu não renuncio a isso, eu quero. Eu realmente, pelo uso da minha liberdade, eu faço aderência a isso. Eu quero, eu escolho isso. Eu escolho porque eu quero ser melhor. Porque o projeto de Deus a meu respeito é santidade. E eu desejo isso. Eu não quero caminhar fora dos projetos de Deus. Eu quero caminhar com Ele. E nós bem sabemos que a porta é estreita, queridos. Nós bem sabemos disso, né? Sim, sim ou não? Nós sabemos que realmente não é fácil. Mas existe a alegria daqueles que sabem que caminham com o Senhor. Por isso, respire bem fundo assim, sabe? Respire bem fundo. Eu vou continuar dizendo aqui para você, dentro do nosso caderno de estudo e oração. Olha, a oferta requer a nossa adesão e o exercício da nossa liberdade. Quando decidimos colocar nossa confiança em Deus e tudo dele esperar. Porém, se os nossos sacrifícios não nos conduzem à alegria, devemos nos questionar. Olha isso. Devemos nos questionar. Que imagina fazer um sacrifício com uma cara estranha, uma tristeza, sabe? Ou então sacrifício para que alguém veja e apareça. A pessoa não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Ainda estamos fazendo sacrifício para que as pessoas nos reconheçam fiéis, nos reconheçam, né? Não. O sacrifício que você faz é entre você e Deus, somente no bastidor da tua vida, somente no bastidor da tua vida, e mais nada, E esse sacrifício precisa te trazer alegria. Talvez não é aquela alegria que vai te colocar um sorriso no rosto, porque talvez a situação que você está passando não seja nessa proporção, né? Para você, Luciano, eu não tô para rir, né? Mas sabe aquela alegria que você bota a sua cabeça no travesseiro e você tem a sensação e a sua consciência diz que você fez a coisa certa. Essa é a paz da consciência. Essa é a alegria ao qual eu digo, esse sacrifício é um sacrifício eucarístico. Esse sacrifício é um sacrifício eucarístico, ou seja, é ação de graças. Precisamos fazer um movimento de render graças a Deus em tudo, mesmo ali naquele momento em que talvez você não esteja compreendendo nada. Entende isso? Então, a nossa confiança não está nas coisas humanas, Luciana, não. A nossa confiança está somente em Deus, no Pai, de amor. Por isso, acreditamos que não somos órfãos. Não somos órfãos, queridos. Tem muita gente vivendo como órfão. Tem muita gente acreditando que está sozinho, sabe? Eu não sei se você hoje está com uma sensação interior de solidão, né? Que você está sozinha, que você está sozinho. Mas eu preciso dizer para o seu coração hoje, em nome de Deus, você nunca esteve sozinho. Existe um Pai que te ama. Existe um Pai de amor. Existe um projeto que o pai ele fez a seu respeito, que Ele olha para ti, sabe? Existe um amor extraordinário de Deus, que deu o seu próprio Filho para te libertar das garras do inimigo. E por isso, hoje, nesse momento dessa live, se sinta profundamente tocado, se sinta profundamente amado, desejado, querido, sabe? Em compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que o sentido hoje não seja tão claro para você. Mesmo que hoje a tua inteligência não consiga captar tudo. Não queira captar. Isso é proposital. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. E os atos de fé precisam acontecer na sua vida. Os atos de fé precisam ser exercitados por você, porque não tem outra forma de agradarmos a Deus se não for pela fé. Não existe outra possibilidade, que façamos a fé ser exercitada. E agora é com você.
E agora é com você, e diz aqui, ó, no finalzinho do nosso caderno de estudo de oração, diz assim: o sacrifício é apenas uma etapa para nos conduzir ao amor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós não sabemos amar ainda. Nós estamos aprendendo. Nós não sabemos fazer esse negócio de amor. Não sabemos ainda, não. Criancinhas. Precisamos aprender. E para entrarmos na pedagogia de Deus e aderirmos à pedagogia de Deus, precisamos compreender que esse sacrifício ao qual hoje você está ofertando ao Pai, sabe? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quando você oferta esse sacrifício, você está aprendendo a esquecer um pouco de você e a se ofertar, a dar a sua própria vida para as pessoas, o dom de si, não é? Você está aprendendo a fazer isso. Então, na verdade, cada sacrifício que você faz tem uma beleza de uma saída, de um movimento de saída de si mesmo. E às vezes dói tanto no nosso coração, mas o quanto é lindo entender que é um movimento de treinamento. Preciso treinar, preciso fazer a coisa acontecer, né? Já dizia também a Santa Maria Teresa de Calcutá: amar é sofrer, não tem outra via. Quem disse pra você que na verdade amar era qualquer outra coisa, tá te iludindo, né? Tá te iludindo. Amar requer aquela dorzinha do sacrifício, aquela dorzinha do esforço. Então, eu convido você, né, a entrar exatamente nesse aprendizado, nesse caminho de sentido, onde vamos aprendendo que muitas vezes, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Não é, gente. Na verdade, sabotamos demais a nossa caminhada, fazendo aquilo que nós queremos. E para fazer aquilo que nós queremos, nós justificamos, sabotamos, não é não? Fazemos quando queremos fazer a nossa vontade. Mas hoje você não está nessa disposição, eu creio. Eu creio que a nossa visão já mudou, porque eu desejo fazer aquilo que Deus quer. E você? Você deseja fazer aquilo que Deus quer? Qual é a sua perspectiva hoje? Porque Deus deseja trabalhar o vaso. Imagina aquele artesão que lapida o vaso. Deus está fazendo isso conosco. Deus está nos colocando no caminho de aprender a amar. Por isso que nós estamos hoje aderindo ao sofrimento, dizendo: eu escolho isso. Eu escolho. Não porque sou masoquista, porque entendo que eu preciso sofrer. Não. Mas porque compreendemos que é exatamente nesse lugar do desconforto, é nesse lugar da dor, que nós aprendemos as maiores riquezas, que nós produzimos as maiores riquezas, que nós mais nos modelamos. E por isso não somos mais crianças de querer repudiar a cruz. Não somos mais crianças. Queremos aderir à cruz. Toma a tua cruz. Toma a tua cruz. Se reconcilia com ela. Ei, eu estou falando com você. Se reconcilie com a cruz de Cristo. Você que estava se esperneando, porque talvez a dor está muito forte aí no teu coração. Eu não sei qual é a dor. Talvez são dores menores ou maiores, dependendo de quem hoje esteja ouvindo. Mas eu quero dizer ao seu coração: ei, se reconcilie com a cruz de Cristo e não se debata mais diante daquilo que a vida está te apresentando. Não é uma desgraça, é uma graça. É uma graça de Deus para você. Entenda isso, que Deus é bom e só Ele é bom. Nós, a nossa inteligência ainda muito obscurecida, nós que ainda não conseguimos perceber tamanha bondade de Deus. Tamanha bondade de Deus a permitir que tanta coisa acontecesse. E realmente nós não vamos entender tudo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. E se Deus coubesse na nossa cabeça, não seria Deus. Não é não? Você é uma criatura, eu sou uma criatura. Se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar de criatura. Deus pode fazer o que Ele quiser. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E Ele sabe o que faz.
E cabe a nós, criaturas miseráveis, pobrezinhas, cabe a nós, mesquinhos, medíocres, cabe a nós nos curvarmos, se curve diante da excelência, da bondade, se curve a sua arrogância, curve a sua vontade de querer entender tudo nesse momento, se curve para compreender que Deus está cuidando de você nos detalhes e da melhor forma que existe. Não poderia existir outra forma senão essa, que Deus está cuidando de você. É porque nós não entendemos esse cuidado, né? Nós não compreendemos. Mas lembra que Deus, Ele quer a nossa salvação. Para salvar, Ele faz qualquer coisa. Para salvar, Deus troca reinos. Deus faz qualquer coisa a seu respeito. Qualquer coisa. Por isso, puxa o ar bem fundo. Você que está aí, ó. Puxa o ar bem fundo e solta. Que hoje nós possamos ir aos pés da cruz de nosso Senhor e observarmos as chagas de Jesus, sabe? Precisamos talvez fazer memória da cruz, talvez precisamos fazer memória da paixão de Jesus, talvez precisamos fazer memória das dores, talvez precisamos fazer memória de tudo para compreendermos que o nosso sofrimento é pouco. Talvez precisamos fazer memória de tudo que Jesus viveu para compreendermos tamanho amor. Eu convido você nesse tempo, depois dessa live, depois de ter refletido sobre ela, pensado sobre ela, depois de ter ouvido tudo isso, vocês que vão ouvir depois, a pensarem agora em tudo que Cristo viveu. Se coloque aos pés da cruz de Jesus em agradecimento e peça sim um batismo do sangue, que o Senhor te lave com o seu sangue, que o Senhor te purifique. E eu peço ao Pai nesse momento que em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus te dê um novo entendimento sobre tudo isso que você tem vivido na sua vida. Te dê uma nova possibilidade de pensar essa realidade. Porque mais uma vez eu te digo, é bondade de Deus. É bondade de Deus a teu respeito. Deus tem cuidado de você. Acredita nisso. Acredita nisso. Eu quero agradecer a todos aqueles que ficaram com a gente nessa live. Quero agradecer a todos aqueles que vão ainda ouvir essa live. E de fato, peço a bênção de Deus para nós, para mim e para você. A bênção da Trindade, gente, da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Amanhã a gente está lá no WhatsApp com o nosso exercício. Vamos sugerir um exercício bem bacana para fecharmos esse módulo, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigada, tá, gente?